Olá, meninos! Bom, hoje na nossa aula de português, o que a gente trabalhou, né? Vai trabalhar. Poema. O que é poema? Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, que sugere ou invoca rima, beleza ou sensibilidade. Ou seja, um poema, ele constitui de rima. O que são rimas, que eu já expliquei? São palavras que combinam umas com as... Então, tem rima, que palavras que combinam uma com a outra, né? Por exemplo, tem o mesmo som, avião, né? Combina com mamão, uão, tem o mesmo som, o final é igual. Então, o poema, ele é um texto, né, literário, que dentro do poema existe estrofe e verso. A estrofe é cada pedaço do texto, ó, tem um pedacinho do texto, tem um espaço, aí tem outra estrofe. Então, cada pedacinho daquele, cada conjunto de verso, forma uma estrofe. O que é o verso? O verso é cada linha do poema. Então, a estrofe é cada pedaço do poema, né? E verso é cada linha. Então, se você junta várias linhas, formam uma estrofe. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje, para a gente poder aprender mais um pouquinho na prática. Então, vamos lá. Antes da gente começar a atividade, lá em cima tem um significado de poema. Vamos ler o que é poema. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar e compor. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação é dividida em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, não tendo um número exato, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, os poemas, ele tende a querer nos mostrar algum sentimento, uma emoção, contar uma história através de, né, dividido em estrofe e verso. Olha lá, o que é verso? Verso é cada linha do poema. O que é estrofe? Que a tia Fabiana já explicou, mas vamos fazer a leitura do que estava no material de vocês. Estrofe é um conjunto de versos, ó. Então, verso é cada linha do poema, chama-se verso. E um conjunto de versos, né, vários versos, forma uma estrofe. O que são rimas? Que dentro de um poema tem que ter rimas. São sons semelhantes no final ou no interior dos versos e são responsáveis pela melodia nos poemas. Então, dentro do poema, existem palavras que rimam umas com as outras, né? Que combinam, têm o mesmo som. E ela compõe, faz com que o poema, né, tenha uma melodia, seja algo que realmente transmita um sentimento. E vocês tinham um textinho, um poema para ler e responder uma atividade de interpretação dele. Qual que é o título do poema? O Menino Azul. Quem escreveu esse texto? Quem é a autora do texto? Cecília Meirelles. Vamos lá, então, fazer a leitura do poema O Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então, vocês viram aí, fala a história de um menino, né, que queria muito um burrinho para poder passear pelo mundo. Um burrinho que fosse tranquilo, mas que soubesse conversar. E aí ele compara o mundo a um jardim, só porque é um jardim mais largo e talvez até mais comprido, e que não tenha fim. Aí no final ele fala o endereço. Se alguém souber de um burrinho com essas características, mandar para o endereço dele. Agora tinha uma atividade para responder, análise e entendimento. A primeira pergunta falava o seguinte: qual é o título do poema? O título, como eu já expliquei, é o nome do poema. Todas as pessoas têm um nome, a mesma coisa com o poema. O título é o nome do poema. Qual que é o nome? Geralmente vem em destaque lá em cima.
O nome é O Menino Azul. Quem é a autora desse poema? Abaixo do título, geralmente, ou no final, vem o nome da autora. A autora é quem escreveu o poema. Quem é? Cecília Meirelles. 3. Quantos versos tem este poema? Versos é cada linha. Então, você tinha que contar todas as linhas, que dá 24 versos. E quantas estrofes? Tem 5 estrofes. Então, tem 24 versos, tem 24 linhas e 5 estrofes, que são vários pedacinhos. Tem um pedacinho, aí tem um espacinho, tem outro pedacinho. Então, é 24 e 5. Questão 4. Retire do texto os versos que revelam como o menino acha que é o mundo. Tem uma parte, né, do poema que fala como o menino acha que é o mundo. Olha como é que ele fala. E os dois sairão pelo mundo. Olha como é que é o mundo. Que é como um jardim. Então, a resposta é que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Então, essa era a resposta. Como ele acha que o mundo é. 5. De acordo com o poema, qual é o nome do menino? Qual que é o nome do menino? No próprio título você já fala, o menino azul, né? 6. Qual é o endereço do menino citado no poema? Qual que é o endereço do menino que falou no poema? O endereço dele é Rua das Casas, número das portas. Quem são os personagens? O personagem é o menino e o burrinho. Então, vocês tinham que fazer a leitura do poema, interpretar e responder as questões de acordo com o texto. Certo? Beijos, beijos. Tchau, tchau, meus amores.